Sejam bem-vindos ao Me Explica Direito. Aqui apresentamos temas que envolvem direito e sociedade através de entrevistas com especialistas nas mais diversas temáticas. Você já parou para refletir o papel dos empreendedores em nossa sociedade? Qual a importância da educação empreendedora? Para falar sobre o assunto, convidamos um especialista. Ele é advogado, professor do Departamento de Direito Privado da UFRN, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e autor de livros jurídicos. Seja muito bem-vindo, professor João Paulo dos Santos Melo. Primeiro, agradecer o convite, Michele, pela oportunidade de estar falando aqui com você. Eu sei que é muito importante a temática, mas, antes de mais nada, é um prazer estar aqui para socializar um pouco esse assunto que eu acho que é bacana de se falar. É um assunto elementar e a gente que fica feliz com a sua presença para começar logo explicando para a gente o que é educação empreendedora. Pois bem, veja, o conceito de educação empreendedora é um conceito que vem nascendo há algum tempo já no Brasil. Ele envolve uma necessidade de educação a partir de um movimento que é o movimento do empreendedorismo. Hoje o Brasil é um país considerado país empreendedor. Nós temos muitos empreendedores, pequenos empreendedores, grandes empreendedores, que veem no dia a dia uma necessidade de se educar. Educar do ponto de vista financeiro, que é algo que hoje se tem como uma necessidade básica, educar do ponto de vista fiscal, que é algo que tem dentro do nosso dia a dia muito impacto, educar do ponto de vista social. Existem hoje pautas sociais muito importantes para o empreendedorismo. Então, a ideia da educação empreendedora, de uma forma geral, é trazer a temática da educação para o movimento do empreendedorismo. Tá bom, então me explique melhor o que seriam as habilidades empreendedoras. O que é que a gente tem que encontrar de perfil dentro do empreendedor? Ele tem que estudar o quê, por exemplo? A gente sabe que o Brasil é um país extremamente empreendedor. As pessoas, eu costumo dizer que a pessoa é assim, vou dar um exemplo, ela é uma boleira, ela faz um bolo muito bem feito, e aí todo mundo diz, por que você não vende bolo? Aí você começa a vender para os familiares, tirar um dinheiro extra, vende para o vizinho, aí você vai crescendo, quando você vê, você diz, eu vou abrir um negócio, e aí você vira empreendedor. O fato é que todo mundo esquece nessa hora que você deixa de ser boleiro e passa a ser empreendedor como atividade principal. E o que é isso? O que significa você migrar, às vezes, para a sua atividade, sua maior habilidade, sua atividade fim, deixar de ser a principal, porque você deixa de ser boleira como atividade principal, às vezes até você vai terceirizando internamente e vai trazendo os ajudantes, porque justamente essa é a veia do empreendedorismo, quando ele se desenvolve e consegue funcionar como um sistema e um modelo de negócio exitoso, e passa a ser empreendedor. Perfeito, Michele. Só no seu discurso aí a gente já vê a necessidade, né? Imagine o seguinte, esse caso, nós temos uma pessoa que tem uma habilidade incrível. Então, a habilidade de desenvolver um produto que muitas vezes é fenomenal. Mas essa habilidade ela não é suficiente muitas vezes para o empreendedorismo. Então, você começa a trabalhar outras habilidades comportamentais e técnicas que precisam ser colocadas na mesa. Então, por exemplo, essa pessoa precisa entender minimamente a questão financeira. A diferença, por exemplo, do que ela fatura para o que realmente é lucro para ela. Muitas vezes acontece problemas... O apurado não é o lucro, isso, né? Exatamente. Você começa nesse problema. Aí você vai, no segundo momento, por exemplo, quando você falou, você vai precisar desenvolver habilidades como liderança. Né? Você vai ter uma equipe. E aí você começa a ter um problema RH. já... Exatamente, nessa perspectiva de delegar funções. O que é que eu delego? Quais são as atividades fundamentais de um negócio? O que é que eu posso entregar na mão de outra pessoa? Como eu posso, por exemplo, lidar com essa pessoa? Então, liderança é algo muito importante para o empreendedorismo. Eu costumo dizer o seguinte, no Brasil não vai ser necessário, muitas vezes, o comportamento de criatividade nem de resiliência. Mas o resto a gente tem que estar trabalhando na educação empreendedora. É verdade, o brasileiro se supera, ele é muito inventivo, né? Então, assim, a ideia é essa, a ideia é trazer à mesa, né, essas temáticas que são temáticas do dia a dia, que muitas vezes estão lastreadas em outras ciências, né? Por exemplo, direito, por exemplo, administração, por exemplo, marketing. Né? Hoje a gente tem uma realidade do empreendedor, né, que precisa de um posicionamento de marketing nas redes sociais. Então, imagine alguém que quer vender o seu serviço que não tenha hoje uma posição nas redes sociais, não saiba, por exemplo, qual é a persona que ele vai vender, qual é o tipo de consumidor que ele tem que oferecer, qual a linguagem que ele tem que falar com esse consumidor. Então,
de fato, é incrementar a educação, trazer a educação para essa temática que é do dia a dia do empreendedorismo. Eu gosto muito de usar um jargão que eu acho que é a minha cara, empreendedorismo sem amadorismo. E aí a gente perpassa uma série de ciências para poder entender minimamente o que é o empreendedorismo, mas eu queria perguntar, na nossa perspectiva, eu como professora e o professor João Paulo também, mas como advogados que ambos somos, como é a perspectiva? Existe advocacia sem empreendedorismo? Eita, danada, agora você pegou, né? De fato, na nossa visão, e óbvio, existe sim a advocacia sem empreendedorismo, mas a advocacia que prospera, ou seja, aquela que está, de fato, galgando espaço no mercado, é uma advocacia que demanda empreendedorismo. Por quê? Porque, de fato, você tem os dilemas para o advogado, são dilemas que estão presentes como qualquer outro empreendedor. Você vai montar o seu escritório tem a necessidade... custa, né? O aluguel, e aí vem impostos, vem equipe... Toda a sistemática, vem marketing, né? Ou seja, a gente está vivendo uma realidade hoje do marketing jurídico muito forte, ou seja, como é que eu me posiciono nas redes sociais a partir do meu escritório, a partir do que eu quero vender de serviço, né? Eu acho que o grande desafio hoje, na realidade, é estabelecer um liame em que você tenha o empreendedorismo, mas consiga respeitar todos os preceitos que a nossa profissão tem, de tradição, de limites, etc. Mas, de fato, não há hoje muito espaço para ter uma advocacia amadora e não empreendedora. É muito necessário realmente para a gente essa discussão. Falou agora muito de marketing, né? Entrando nessa temática, eu queria saber qual a sua opinião sobre a autoridade, porque hoje as pessoas, elas se vendem autoridade nas redes sociais e a chancela, o ticket doutor, o ticket mestre, o ticket que você tinha, o seu carimbo, o seu diploma na parede, parece que perdeu muita relevância, né? Verdade. Olha, hoje, primeiro, a questão do marketing de autoridade hoje é uma área já bem estabelecida. Então, hoje se diz claramente que o marketing precisa desse vetor de autoridade. Então, os personagens que se destacam no marketing, em mercados sérios, vamos dizer assim, né? Porque hoje muito do marketing tem a ver com essa questão da espontaneidade e do divertimento que existe nas redes sociais, mas nos mercados sérios, essa questão do marketing, da autoridade é levada muito em consideração. E aí você tem, de fato, um problema, porque nós temos um universo hoje aberto para as pessoas praticarem, vamos dizer assim, essas enganações, né, de falta de autoridade, de venda de autoridade. E aí o que se coloca, de fato, é que você se busque minimamente certificar-se com relação a essas questões. Mas, de fato, é algo muito complicado hoje, porque a autoridade é algo que se ganha ao longo de um tempo, por exemplo, é algo que se conquista, né, ao longo do tempo. Muitas vezes não está presente, claro, não pode descartar a autoridade de alguns jovens, por exemplo, em áreas como marketing. Né? O marketing hoje, você tem diversas autoridades que são jovens, mas no direito, por exemplo, em outras áreas mais tradicionais, você demanda exatamente um tempo para a sua validação. Mas de toda sorte é isso, hoje a gente tem realmente uma poluição, esse é um problema inclusive das redes sociais, uma poluição de personagens que muitas vezes vêm com o objetivo de enganar. Né? Professor, então eu quero aqui dentro do esquema direito, top 5 matérias que o empreendedor tem que saber um pouquinho, manjar um pouquinho no universo do direito. Beleza, eu realmente entendo que isso faz parte da educação empreendedora, o direito é um vetor primário na educação empreendedora, então um primeiro que pode ser trabalhado é o direito civil, tá? Então a gente precisa, por exemplo, desmistificar muitas coisas e uma das coisas muito importantes que o empreendedor precisa ter é a noção exata do que é contrato. Então a ideia de contrato, a expectativa dos contratos, as obrigações dos contratos, tudo que envolve contrato, porque ele vai lidar com isso no dia a dia, tá? Então, primeiro, direito civil. E aproveitar que falou de contrato, né? Contrato social. Segundo, exatamente, eu vou aproveitar. Segundo, direito empresarial, ou seja, ele precisa ter noção realmente de alguns arranjos empresariais e principalmente das consequências de formação de uma sociedade. Uma empresa de fato e de direito. Exatamente. Terceiro, direito tributário. Então a gente não pode brincar com direito tributário. É claro que nesse caso, apesar de poder e dever se cercar de um profissional da contabilidade, que é muito importante, né, no cenário
do empreendedorismo e do empreendedor, mas é importante ele ter noção do que é um tributo, como funciona, o que é um fato gerador, o que é que ele deve pagar, minimamente as inscrições que ele deve fazer, etc. Então, o direito tributário é fundamental. Até porque, assim, o professor acabou de colocar bem, né? Toda empresa deve, né? Uma vez que o professor falou aqui, falamos de direito civil, os contratos que são celebrados, ele com o consumidor e por aí vai, e o contrato que ele celebra eventualmente com o sócio, ou que veio para investir, que são parceiros e resolveram constituir uma empresa de verdade, vai ter personalidade jurídica, mas tem que ter o contador. E muitas vezes o empresário ele está tão focado na atividade operacional, que é o que ele faz de bom, que ele esquece que ele tem que acompanhar o passo a passo do trabalho desenvolvido por um contador. O senhor acabou de falar aqui, as inscrições, o que é uma inscrição estadual, o que é uma inscrição municipal, o que é uma inscrição junto à Receita Federal, que é ter o seu CNPJ. E o empreendedor muitas vezes deixa a margem da preocupação dele tudo isso e depois pode sofrer as consequências. As consequências, exatamente. Eu acho também muito importante o direito do trabalho, ou seja, é um direito que de fato permeia o empreendedorismo, porque não existe empreendedorismo sozinho, né? Você precisa de um mínimo de uma coletividade e é muito comum a existência das relações de trabalho. Hoje são relações fundamentais, precisam ser estudadas, precisam ser analisadas, não são simples na realidade brasileira, então é importante conhecer minimamente a realidade do direito do trabalho, né? Até porque a gente sabe que tem uma série de figuras e formas de se contratar alguém. Além dos sócios que podem desenvolver atividade dentro da empresa, dentro do negócio, no contexto do empreendedorismo que eles estão se propondo a entregar à sociedade, a gente pode contratar através do MEI, que é o microempreendedor individual, Isso. que tem CNPJ, não tem personalidade jurídica e não tem vínculo empregatício, mas aí tem aqueles que têm o vínculo empregatício, que é a famosa CTPS, que é a CLT, né, que respeitam as leis trabalhistas, e aí vem toda uma questão que ele tem que entender. Hora extra, 13º, férias adicionais. Aí o senhor falou agora de adicionais, periculosidade, insalubridade. Às vezes você desenvolve uma atividade e nem sabe que ela é insalubre. É verdade, você está falando eventualmente até de EPIs que podem ser necessários, né? Então, é uma área muito importante para o empreendedorismo conhecer, até porque, de fato, existe uma legislação protetiva com relação ao trabalhador e o empreendedor pode sofrer consequências gravíssimas com relação a isso. E eu diria o último, o direito do consumidor, né, já que é uma atividade que demanda, né, um consumidor final, o empreendedor precisa entender minimamente quais são os direitos do consumidor, o que é que ele precisa fazer para proteger o consumidor, quais são as prerrogativas que o consumidor tem. E se proteger, sabe? Porque eu estava pensando aqui, o professor falou agora em direito do consumidor. Sabe o que é que me veio à mente na mesma hora? Todo brasileiro acha que compra uma roupa no shopping, tem direito de voltar no outro dia e trocar a roupa, ou devolver e etc. O que não é verdade. O Código de Defesa do Consumidor só garante o que a gente chama de direito de desistimento se você comprar online, que você tem 7 dias. Verdade. Você não tem direito de troca no Brasil. Isso é uma concessão para fidelizar cliente. E às vezes você chega na loja, né? Você comprou uma camisa M, vai no outro dia e diz, eu quero trocar por uma G. E se disserem que não troca, você dá aquele escândalo, que é meu direito. Não é. Meu direito, é verdade. Não é. Isso é uma política de fidelização que se institucionalizou no Brasil. Embora esteja institucionalizada, ela não é uma norma. Verdade. Isso, assim, é bem importante que o empreendedor saiba, porque às vezes ele cede a uma situação porque ele acha que a outra pessoa, o consumidor, sobretudo, tem razão, porque a gente tem aquele jargão que diz, o cliente sempre tem razão. Né? É verdade. Poucas normas do Brasil têm essa característica, né? Uma das normas existentes que tem esse espaço, né, que é muito usada, é essa, e não tem lastro legal, ou seja, muitas empresas aplicam, mas não tem lastro legal, a não ser quando é compra online. Então, de fato, você vê toda essa gama de áreas do direito, e tem outras que podem ser aplicadas, dependendo da circunstância, e elas precisam ser minimamente conhecidas, né? Eu sei que isso vai passar por uma questão de cidadania, educação cidadã, mas o foco do empreendedorismo, ele é um foco já dentro da atividade econômica, muitas vezes, porque é uma atividade de risco. Então, é preciso o empreendedor conhecer minimamente os riscos jurídicos que ele tem. E ter consciência que ele está assumindo uma série de riscos para poder, eventualmente, só lucrar. Só lucrar, exatamente. E quando ele tem essa consciência, muitas vezes, ele aplica realmente isso no dia a dia, ainda que de forma, vamos dizer assim, não profissional, mas ele já, na condição de cidadão, ele consegue perceber esses riscos e esses direitos, aí sim ele consegue mais espaço, né? Seja porque ele, por exemplo, vendo a incapacidade dele de fazer, vai contratar um profissional correto, sim, seja porque eventualmente ele pode hoje, com os meios que existem, conseguir alguma coisa que faça esse vetor
ser suprido. E voltando a essa perspectiva do empreendedorismo como um todo, o que é que vai além da criação de negócios? Pois bem, é uma mística isso primeiro, né? A ideia de empreendedorismo como um todo, ela vai trazer elementos básicos realmente da criação de negócios, mas hoje já é muito colocado, muito comum, pelo menos, por exemplo, 2 tipos de empreendedorismo. Empreendedorismo social, ou seja, nós vivemos num país em que os problemas sociais são enormes, né? Então, você tem hoje as ONGs, as OCIPs, que fazem empreendedorismo social, ou seja, são instituições, órgãos que vêm com o objetivo de aplicar as técnicas de empreendedorismo para resolver problemas sociais. Então, essa é uma primeira mística que a gente tem dentro da perspectiva do empreendedorismo, trazê-lo para fora dos negócios. A segunda mística é a ideia de que eu preciso ter o meu negócio. Então, hoje também se tem muito a ideia do intraempreendedorismo, ou seja, você empreender no negócio ali, o que é o melhor cenário, porque você, nessa perspectiva, você tem eventualmente tutores que podem lhe auxiliar e você não corre o risco de ter que pagar a conta no final, né? Correndo risco, por exemplo, como um empreendedor individual e outra circunstância, de pagar uma conta muitas vezes que ele não conhecia. Tá? Eu não sabia que eu tinha que pagar determinado tributo. E aí é muito comum, até porque o nosso sistema tributário é caótico, né? A perspectiva é que melhora um pouco agora, mas ainda é caótico. Então você não sabe exatamente quanto pagar, o que pagar, às vezes é um erro de uma alíquota, às vezes é uma diferença de alíquota, às vezes, enfim, você tem uma série de problemas relacionados a isso. Então o intraempreendedorismo é uma situação, por exemplo, interessante, porque é um empreendedor que está dentro daquele ambiente de uma empresa ou de um negócio qualquer e que pode exercer as atividades de empreendedorismo no CNPJ de outrem. Isso é muito bacana. A gente está falando aqui do empreendedorismo, acho que clássico, mas o empreendedorismo moderno, ele pede o quê? Ele pede preocupação com o meio ambiente, ele pede preocupação com o desenvolvimento social? Veja, hoje as pautas ESG são pautas presentes dentro da perspectiva do empreendedorismo, né? Não tem como fugir dessas pautas, ou seja, a ideia de que você ter movimentos olhando para a sociedade, eu acho muito bacana, um projeto que a gente tem aqui na universidade, é uma empresa júnior, que é um projeto de empreendedorismo na sua essência, né? Eles usam um termo que eu acho espetacular, que é impactar. Então a ideia de impactar a sociedade com um serviço, impactar com uma experiência de consumo, impactar com uma atividade. Essa lógica já é por si só importante, porque você traz ali elementos de modificação da sociedade. Então, por exemplo, hoje você vai ter, você tem hoje um modal hoje de transporte diferenciado, que é um modal de um aplicativo. Então, imagine que não existia. Não 10 existia, anos ninguém falava de aplicativos. Isso vem de um empreendedorismo. Então, dentro da perspectiva empreendedora, você tem condições de mudar, por exemplo, uma realidade de um dos meios de transporte. Então, realidades mudadas a partir de softwares, realidade mudada a partir de atividades específicas que não tinham há 10 anos, por exemplo. E isso faz com que a sociedade possa absorver esses benefícios do empreendedorismo. Então, do ponto de vista social. Do ponto de vista ambiental, por exemplo, nós estamos num estado em que o empreendedorismo está pulando, uma das áreas que mais cresce aqui é a área de energias sustentáveis. Então, você pega, por exemplo, empresas relacionadas à energia solar. Então, empreendedorismo que vai trazer um modal, né, de energia limpa para uma realidade que a gente tem hoje aqui. Então, que é uma preocupação efetiva. No caso do estado do Rio Grande do Norte, é bem importante que a gente pondere o fato de que nós temos uma localização privilegiada, né, o que faz com que a gente tenha aí um sistema que cada vez mais se desenvolve no universo e contexto da energia também eólica. Eólica. E em paralelo à solar, que a gente está aqui em Natal, na Cidade do Sol. E aí a gente tem realmente um veículo motor de impulsionamento da economia sustentável sob a perspectiva justamente de geração de energia, que a gente possa, de fato, trazer isso como um benefício para o meio ambiente e que repercute diretamente na economia e no resultado do mercado, né? E se a gente pegar o G da governança, você vai ter como a coluna vertebral do empreendedorismo. Ou seja, a ideia de que o empreendedor precisa, para que o seu negócio prospere, que ele tenha governança sobre ele. Então, a tríade, né, de ESG ela é muito presente dentro do empreendedorismo. É algo hoje que não tem mais nem como dissociar.
né? As práticas ESGs, as discussões ESGs estão... O compliance, né? A transparência, a governança responsável. Isso. Hoje, aí você vê em camadas, por exemplo, hoje esse movimento de compliance, que é um movimento da integridade dentro das instituições, ele tem um impacto social absurdo, porque você imagine que um dos vetores do compliance, por exemplo, é a existência de códigos de ética. Então você está criando microsistemas, né, em que o vetor de atuação é pautado num código de ética. Ora, um dos maiores déficits que a gente tem na nossa sociedade é o déficit de ética. Então imagine que o compliance, o empreendedorismo vai construir nesses microsistemas vetores de ética que vão envolver transparência, vão envolver ESG, vão envolver a necessidade de combate à corrupção. Então você tem ali realmente o empreendedorismo de uma forma geral, ele claro, todos os movimentos têm alguns efeitos colaterais, mas ele de uma forma geral ele tem realmente muitos elementos positivos que impactam a sociedade e melhoram mesmo. E isso é bem interessante porque quando o professor colocou agora sobre esses microsistemas que a gente cria dentro do universo do empreendedor, quando ele traz para dentro do universo dele um regimento interno, um código de conduta, que ele traz regras, ele impõe normas e que precisam ser respeitadas, trazem um cenário de mais segurança e desenvolvimento social com mais segurança. Para o nosso país, que a gente sabe que a gente é ainda um país muito emergente, isso faz toda a diferença. É verdade. Se você pega, por exemplo, essa ideia e ela se espalha de uma forma na sociedade, dentro das empresas, por exemplo, hoje nós vivemos um país de microempreendedores. Se esses microempreendedores, por exemplo, começam a entender o que é um código de ética, aí voltamos para a ideia da educação empreendedora, você vai ter o empreendedor, a sua equipe, pautadas num código de ética e isso se multiplica dentro da sociedade. Então você vai ter sistemas realmente se multiplicando e beneficiando a sociedade. É isso que eu imagino. E na sociedade empreendedora, quais são os desafios que a gente enfrenta para implementar o empreendedorismo e como o professor vê o empreendedorismo daqui a 10 anos nesse contexto? Bom, desafios são muitos, né? Então a gente tem hoje uma realidade jurídica, social, enfim, global, inclusive, caótica. Então existe sim uma dificuldade muito grande de se empreender no país e essa dificuldade muitas vezes se estende para além do país. Então, cada dia você tem novidades dentro dessa perspectiva, mas aí vem um lado positivo. Cada vez mais também se fala em educação empreendedora, cada vez mais se fala desses desafios. E a gente tem organismos que vêm com esse objetivo, a própria universidade, as empresas júniores, como eu falei, as organizações como o Sebrae, do terceiro setor, trazem essa camada de proteção para que as pessoas possam desenvolver e continuar se desenvolvendo dentro dessa perspectiva. Então eu estou muito otimista com relação a isso. Eu acho que para o que a gente viveu, né, nos últimos 10 anos, nós já tivemos um florescer dessa ideia do empreendedorismo, ou seja, a ideia de sair do papel, a ideia de ter orgulho de ser empreendedor, né? Isso é uma coisa que hoje já se tem muito claramente. Isso vai criando uma camada de um ciclo de prosperidade que vai gerando novos empreendedores digitais. A gente tem hoje um universo de empreendedores digitais que tem muito reconhecimento social. Então essa ideia é algo que faz com que a gente acredite que esse movimento de empreendedorismo vá se prorrogar e se consolidar ao longo do tempo e usando inclusive nossas instituições mais tradicionais, como é o caso da universidade e outras que a gente tem, para exatamente fazer esse movimento acontecer. E fomentar a formalização e a concretização de tudo isso. Porque o que eu percebo também é que a gente tem uma cultura de gostar de se esquivar de obrigações. E aí o brasileiro tem muito disso. Tudo ele chama de burocracia. Mas, na verdade, muitas vezes é a organização mínima que o empreendedor, aquele que está na iniciativa privada, tendo a coragem de colocar o seu produto, seu serviço no mercado, precisa assimilar e entender como também, não apenas uma obrigação, mas um papel que ele vai exercer que vai trazer muito benefício para ele, quando ele tiver essa cultura empreendedora enraizada nele. É verdade. Isso é um ponto importante. A gente, de fato, mesmo tendo muita dificuldade, a gente já vê movimentos do próprio Estado brasileiro acolhendo esse empreendedor, através, por exemplo, da lei que criou, por exemplo, o MEI, que traz toda uma gama de benefícios previdenciários, que é muito importante, ou seja, a ideia de proteger numa situação em que o empreendedor não possa trabalhar, que é o caso do direito previdenciário. Então, de fato, é algo que precisa ser estimulado
colocado realmente esse vetor de fomentar a vinda do empreendedor para a formalidade, é algo que é essencial para o movimento, algo que vai fazer a diferença daqui a 10 anos, como a gente vem colocando. Perfeito. No Me Explica Direito de hoje, falamos sobre empreendedorismo e educação empreendedora com o professor João Paulo Melo. Muito obrigada pela sua participação, professor. Eu que agradeço mais uma vez, né? Esse é um programa fantástico porque traz educação, né? Explicando o direito, explicando as nuances que são necessárias e fica à disposição para outros esclarecimentos em outro momento. Seja sempre bem-vindo. E você pode ouvir o nosso programa sempre às quartas-feiras, ao 12h30, na FM Universitária e rever, quando quiser, no YouTube TVU-RN. Até a próxima!